doutora. Já chama a senhora já já. Olha lá. Pode ir, produção? Pode ir? Vou chamar a doutora, nossa entrevistada hoje à noite. Olá, doutora. Comecei a 10 perguntas aqui pelo arroba 10 perguntas. A nossa live entrevista live é com a doutora Raina Caldeirão, especialista em processo eleitoral e também em gestão pública. Boa noite, doutora, tudo bem? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Nós, 10 perguntas, agradecemos. Mais uma advogada com a gente. Por aqui já se passaram umas 5, 6 advogadas, todas poderosas com a senhora, mas cada um dentro da sua área. Ficamos muito contentes por ter aceitado. Umas, inclusive, está aqui comigo, aqui, Tatiana Costa, ela que trabalha na área de previdenciária, é lá de Santos. Muito obrigado, Tatiana, que está aqui com a gente. Esse é o 10 perguntas, fazendo conexões. Antes de começarmos com a nossa 10 perguntas, gostaria que a senhora pudesse falar um pouco da sua formação. Bom, eu iniciei minha carreira profissional lá em Belém do Pará, né? Como advogada formada em Direito por uma das faculdades mais conceituadas de lá. Graças a Deus tive essa oportunidade. E sou formada em Direito, especialista em Direito e Processo Eleitoral e em Gestão Pública, como você mencionou. Tá certo, tá certo. E foi tudo lá em Belém do Pará? Tudo em Belém do Pará. Graças a Deus. Na verdade, eu tive um fato, né, que para muitos a pandemia ela trouxe, enfim, inúmeras problemáticas, né? Só Sim. Nós sabemos, né, mundialmente o que aconteceu. Mas, entretanto, eu como advogada formada, o meu sonho era fazer especialização de Direito e Processo Eleitoral aqui em São Paulo. E eu já atuava em campanha eleitoral desde 2012, desde quando eu estagiava. E aí, por causa da pandemia, houve essa possibilidade. A única turma que teve à distância nessa especialização no Tribunal Regional Eleitoral daqui de São Paulo foi a minha à distância pelo Zoom. E aí eu tive a oportunidade de fazer a minha especialização de lá de Belém do Pará também. Então, eu estou aqui em São Paulo há pouco tempo. Tem 2 anos, vai fazer agora no Natal. Tá, e quando a senhora saiu de lá do Belém do Pará, aterrissou em São Paulo, qual foi o propósito dentro da sua área de atuação? Pois Belém do Pará, poucas pessoas conhecem, né, o norte do Brasil. Eu me sinto extremamente feliz de poder falar um pouquinho sobre a minha terra, de trazer mais informação, cultura, né? É impressionante a quantidade de cultura, né? Diversidade cultural, de pessoas, de até mesmo a nossa culinária, que poucas pessoas conhecem a nossa culinária paraense. Nosso tempero com muitas ervas, o nosso carimbó. Até o nosso sotaque, ele é bem diferente, né? Sim. Então, assim, eu vim para cá, para São Paulo, porque a gente cresce, né? E normalmente, assim, não é tão interior, né? Mas com certeza tem menos oportunidades em comparação a São Paulo. Então, a gente cresce com essa perspectiva de querer vir para São Paulo para crescimento profissional, para crescimento pessoal, desenvolvimento realmente pessoal. O meu sonho era trabalhar em grande demanda
eu trabalhava em Belém do Pará com campanha eleitoral, mas no máximo eu fazia ali 5 cidades, 5 partidos. E agora eu tinha essa ideia de trabalhar em larga escala, né, em grande quantidade. E a gente só encontra isso aqui em São Paulo, né? Então, a minha perspectiva realmente foi profissional, foi de crescimento profissional, de conhecimento pessoal. E assim, está sendo realmente desafiador, porque a campanha eleitoral ainda não terminou, né? Então, é realmente essa intenção de crescimento. Essa é a minha busca. Mas a senhora, pelo que a produção aqui recebeu material, advogada, processo eleitoral e em gestão pública, mas hoje atuando mais na eleitoral do que na gestão pública, embora as duas elas se encontram? Conversam, isso mesmo. O que acontece? A atuação eleitoral, desmistificando, né? A gente tem essa ideia de que o eleitoral a gente trabalha só de 2 em 2 anos, né? Então, o que acontece? Você trabalha esses 2 anos, esse período de campanha eleitoral, por exemplo, 2024, né? Até agora, finalzinho do ano, ainda se continua muita coisa, né? Se arrasta, porque inevitavelmente nós não conseguimos terminar um processo em alguns meses. Mas, entretanto, o que acontece? Depois que esse candidato ele é eleito, depois que ele vira o prefeito, depois que ele vira vereador, deputado federal, se inicia o mandato dele, né? É um outro patamar, é um outro andar que esse candidato ele consegue. Então, a minha intenção é conseguir trabalhar esse cliente de todas as formas. Seja ele como candidato ali nas eleições, depois que ele ganha, a gente vai para a gestão pública, né? Que é a boa administração financeira, é a boa administração dos projetos sociais, poder colocar em prática, né, o seu projeto de lei, as suas pautas sociais. Então, a gestão pública ela vem ali para trazer realmente uma robustez no meu trabalho. Inclusive, eu sempre comento aqui, sempre faço aqui um momento de interação. Tem algumas pessoas aqui que falaram interessantes. Essa é a rainha da prestação de contas. Vamos ver aqui, que tem mais aqui. Val Souza Vinhedo, extremamente responsável e competente. Obrigada, seu Val, meu cliente maravilhoso. Né? Isso é bom. Isso é bom. Esses clientes, aproveitar que estamos falando das advogadas, daqui a pouco está chegando algumas perguntas aqui, já estão todas aqui relacionadas aqui pela minha produção. Vou falar do empoderamento feminino. Já aproveitar, deixa eu mandar um grande abraço para as advogadas que por aqui passaram por 10 perguntas. A doutora Flávia Raal, ela é CEO do Innocence Project Brasil. O Innocence Project Brasil é uma ONG que tira do cárcere pessoas que foram encarceradas indevidamente. Sabemos que a maioria, infelizmente, são negros. Para a doutora Lázara Carvalho também, que ela é conselheira do IPV, do Project Brasil. A doutora Tatiana Santos e a sua sócia do Vanessa das Pestanas. Tem alguma coisa, ela trabalha na área de previdência. Elas são da Baixada Santista, e a doutora Virusca Volney, ela trabalha na área de trabalhista. E agora a senhora que está aqui falando sobre gestão pública. Muito importante. Parabéns, viu, seu José Augusto, pelo seu trabalho, principalmente em trazer esse espaço para a mulher advogada. A gente sabe como que é difícil, principalmente sermos ouvidas. Essa legitimidade, essa autoridade, a mulher ela demora muito mais tempo para adquirir. Principalmente eu sou de outro estado, cheguei aqui há pouco tempo, né? As pessoas costumam desmerecer o nosso trabalho, ou porque nós somos novas, ou porque nós somos mulheres, ou porque, infelizmente, não querem realmente dar espaço para o nosso desenvolvimento. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo seu programa. Está mudando. Nossa, hoje está mudando bastante, e isso a gente consegue enxergar nas próprias eleições. A gente consegue ver realmente aí mudanças legislativas, a gente consegue ver aí incentivo financeiro para candidaturas femininas. Realmente estamos tendo esse novo cenário.
Isso é muito importante. Continua firme. Logo parece que teremos uma senadora, doutora Raina. Não, eu trabalho com os políticos. Eu não faço política. Realmente, como advogada... Você trabalha com política, mas não quer ser política. É isso que entendo? Muito importante. Quando dizem, eu sempre defendo, quando dizem que político não trabalha, seu Val é uma pessoa aqui que eu posso até usar como exemplo. Esse homem trabalha 24 horas por dia, 365 dias por semana. Ele é vereador lá em Vinhedo, faz um trabalho, um projeto social incrível. Então, realmente, eu até defendo, porque, assim, trabalham muito. Trabalham demais. É bom. Cidade de Vinhedo é boa. Aqui perto de São Paulo, eu morei em Campinas, mas passei uns tempos em Vinhedo. Cidade boa. Um abraço ao senhor Valnei. Valnei, né? Val. Seu Val. Muito obrigado por estar aqui na live com a gente. Agora, qual é a função específica do advogado numa campanha eleitoral? Lógico, as vírgulas, que até entende, mas tem algo mais. Se pudesse passar algumas para nós. Sim, assim, o que eu mais gosto da advocacia eleitoralista são as fases. Né? Um advogado ele pode ser muito bem aproveitado. Eu trabalho em todas as fases do processo eleitoral, assim como existem alguns que são bem específicos. Né? Nós temos o período aí oh meu Deus, da convenção partidária, que é logo lá no início das eleições. A gente até diz que isso é o pré-eleições. A convenção partidária, ela acontece ali naquele período que a gente vai escolher, o partido vai escolher entre os seus filiados quais serão os candidatos que irão representá-los nas urnas, né? Sim. Depois que são escolhidos, nós passamos para o período de registro de candidatura. No período de registro de candidatura, nós vamos fazer impugnações de registro, se esse candidato está inelegível, se esse candidato não tem as condições de elegibilidade. A gente vai debater aí questões de condenação criminal, porque quem é condenado criminalmente não pode concorrer às eleições. Pessoas que foram agentes políticos que foram condenados em ações de improbidade também não podem concorrer. Então, assim, o registro de candidatura é aquele vai ou não vai, né? É o momento que a Justiça Eleitoral vai deferir ou não aquele candidato, que vai deixar ou não aquele candidato participar das eleições. Depois que tá tudo ok, pode falar. Não, eu falo política é política, mas a ficha limpa tá à risca 100%? Tá. Sim, está muito à risca. Na verdade, o advogado ele tem um papel fundamental nesse momento do registro de candidatura. Eu gosto até de ficar caçando. Eu entro em vários processos, eu jogo o nome, o CPF da pessoa, eu faço procura, investigação. Até, por exemplo, existem questões, por exemplo, se o meu pai, ele já é um prefeito, por exemplo. Sim. Eu não poderia concorrer para ser vereadora. Então, existem essas várias nuancezinhas que são decisivas. Eu até tirei agora, estava exatamente esse mesmo exemplo. Ele era prefeito e a candidata veio a filha dele veio tentar ser prefeita. E isso é considerado continuidade de mandato. Ele já era prefeito por 2 momentos consecutivos, ou seja, 8 anos. E a filha dele veio para tentar ser candidata a prefeita. E isso não poderia. Então, nós conseguimos afastar ela e ela não concorreu. Mas qual seria... A gente sabe que o prefeito ou o presidente, ele sempre acaba apoiando que queira ou não, é do seu partido. O que não pode ter laço familiar, é isso que eu entendo? Isso mesmo. Então, esse momento do registro, ele é muito decisivo, ele é muito importante mesmo. Depois que ele termina o registro de candidatura, nós temos as questões da propaganda eleitoral, que aí a gente começa com as representações, propaganda irregular, por exemplo, não pode carro de som, o que é mais comum, não pode carro de som transitando sozinho pela cidade, fazendo propaganda eleitoral daquele candidato. Sim, sim. Não pode, por exemplo, outdoor. Outdoor é proibido você fazer sua propaganda eleitoral por meio de outdoor. Então, são várias questões sobre propaganda que temos que fazer representações.
E aí, depois, no final, nós temos a prestação de contas eleitoral, que, como falaram aí, é a parte que eu mais gosto. Seria bem, né? Podemos dizer Isso. que essa eleição, posso estar errado, mas essa eleição foi foi a eleição mais limpa de todos os anos, em termos dessa de carros, panfletinho, aquelas coisas que ficavam no chão, aquele, esqueci o nome daquele. O santinho, né, que a gente chama, o santinho. Principalmente, por exemplo, aquele derrame de santinho que acontece no dia da eleição, que infelizmente deixa a nossa cidade extremamente suja, né? Isso daqui é em todo lugar, em todas as cidades. A gente realmente vê, e isso é crime eleitoral. Não Entendi. pode, isso é crime ambiental, é até considerado crime ambiental. Mas aí é uma luta realmente, a gente enfrenta muitos desafios. A atuação, o advogado ele tem que estar realmente muito atento a todas essas fases. Todas essas fases você consegue tirar o seu concorrente, o seu candidato do seu cliente, né? O concorrente do seu cliente. Desculpa. A prestação de contas, ela também é decisiva, porque se você administra mal o recurso, a Justiça Eleitoral manda você devolver todo o dinheiro que você administrou irregular. Entendi. Então, tem que ter muita atenção. A Justiça Eleitoral hoje, a cada dia, ela fica mais no pé, ela cobra, ela fiscaliza. Esse ano da eleição foi, assim, esse ano de 2024 foi o período que eu mais vi o Ministério Público atuando. Antigamente, eu pouco via o Ministério Público atuando, fiscalizando. Hoje, o Ministério Público ele está em cima. Ele está vendo principalmente essas questões de fraude à cota de gênero, aquelas mulheres que são indicadas, mas não têm o real intuito de participar das eleições. Elas estão ali só para cumprir uma cota, como a gente estava até mesmo falando ainda agora. Essas mudanças legislativas, né, essa aproximação da mulher na política, ela vem acontecendo desde 2012 e desde quando começou, desde 2012, que começou a obrigatoriedade de 30%, no mínimo 30% e no máximo 70% para cada gênero. Então, assim, um partido, ele não pode indicar uma chapa só de homens ou uma chapa só de mulheres. Você tem que ter aí a porcentagem mínima e máxima para cada gênero. Sim, sim. Desde essa obrigatoriedade, começaram a fazer várias pesquisas. A ONU, principalmente, tem um papel incrível nessa questão de pesquisas, de estudos, né? E também nas propostas para melhorias, né? Dessa implementação das ações afirmativas, que é assim que a gente chama. E aí, no caso, ficou constatado que desde 2012, né, que se iniciou essa obrigatoriedade, existiram o triplo de mulheres que receberam votação zerada. Nossa. Ou seja, isso aí, nem ela votava nela mesma. Sim, nossa. Olha que lógico, né? E lógico. Nem eu, que estou concorrendo a uma campanha, vou votar em mim mesma. Então, isso é um indício de que aquela candidatura ela não é real, ela é fictícia. Então, realmente vem aí um processo, né? Aí os estudos lá na ONU falaram, mas por quê? O que acontece? É falta de dinheiro, falta de financiamento. Aí foram e obrigaram agora os partidos a financiarem essas candidaturas femininas. Então, é extremamente necessário o partido também transferir recursos para essas candidaturas femininas. Sim. E aí iniciaram-se várias mudanças legislativas, né, para tentar aproximar essa mulher do mundo político e que ela seja real, que ela seja efetiva. Então, o trabalho é lento, mas está indo. Mas se a pessoa, a mulher, não vota nela mesma, né, dentro daquela cota, se ela não vota nela mesma, já não está se configurando uma fraude? Uma fraude, com certeza. Isso é um indício hoje na lei. Um dos indícios é votação zerada ou inexpressiva. Aquela mulher que recebe só um voto, 2 votos, 3 votos.
Isso, não, isso pode ser considerado. e sendo uma fraude, mas esse partido, inclusive, ele conseguindo eleger um prefeito, ele não pode sofrer uma ação, não. Por esse motivo, você não vai poder assumir. Não sei se essa linguagem é essa. Não. O que acontece? Essa obrigatoriedade, ela é apenas para os cargos de vereador, de deputado federal e deputado estadual. Essa obrigatoriedade da cota de gênero. Então, o que isso quer dizer? Um partido, ele vai indicar uma chapa de vereadores. Ele vai indicar ali, por exemplo, 10 vereadores, né? Desses 10 vereadores, 7 tem que ser de um gênero e 3 tem que ser de outro. Entendi. Pode ser 7 mulheres e 3 homens, pode ser 7 homens e 3 mulheres. Entendi. Só que essa candidatura, ela tem que ser legítima. Eu até nos cursos que eu dou, nas palestras que eu dou, eu sempre indico ao partido ser ativo, fiscalizar se as candidatas mulheres estão produzindo material gráfico, se elas estão panfletando, contratando pessoas para panfletar. Eu peço até para eles tirarem foto. Se essas mulheres estão postando no Instagram, se elas estão efetivamente praticando atos de campanha. Porque Sim. Imagina, eu que quero participar de uma eleição, que tenho a intenção real de conseguir esse cargo, eu vou avisar para todo mundo que eu estou fazendo campanha. Entendo. Eu vou fazer a minha propaganda eleitoral. Eu vou contratar pessoas para panfletar. Eu vou contratar gráfica, banner, por aí. A gente não viu vários banners espalhados? Sim. Isso tudo se chama atos de campanha. Isso tudo demonstra que aquela pessoa teve a intenção efetiva de participação. Verdade. Mas eu entro aqui, como eu adoro, eu sou do FBI, eu gosto de entrar aqui. A Justiça Eleitoral, ela te dá várias plataformas para você analisar se aquela candidatura aconteceu. Nós temos o DivulgaCand. O DivulgaCand é uma plataforma para o cidadão. Qualquer pessoa pode entrar no DivulgaCand e ver quanto o candidato gastou, com que ele gastou, com nota fiscal, com despesas, contratos, tudo é transparente e tá lá nessa plataforma. Aí eu vou lá e fico olhando, fico caçando. Porque depois que termina a eleição, nós temos as ações eleitorais. Eu entrei, por exemplo, consegui caçar uma chapa, por sinal lá em Vinhedo. Consegui caçar uma chapa por causa da fraude à cota de gênero. Detectei que essa mulher não tinha a real intenção de participar das eleições. Entrei com uma ação e o juiz confirmou. Realmente, ela não tinha, era uma fraude, ela estava inelegível, ela não poderia participar das eleições. Nossa, que triste. Hein? Então, o advogado, ele tem que estar assim, em cima, não pode dormir no ponto, não. Tá certo. Bom, são 21 horas, 9 horas e 23 minutos. Para você que está entrando agora aqui na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando dentro do programa das perguntas, a doutora Raina Caldeirado Cristo, advogada especialista em Direito e Processo Eleitoral pela EGEP, Rede de São Paulo, e também em Gestão Pública. Doutora, enquanto você vai tomar água, deixa eu mandar uns abraços aqui para os apoiadores do programa das perguntas, que sem eles a gente não faz o programa. Karina Solange, muito obrigado. Lá diretamente de Miami, se não me faz Miami, Orlando, isso é Miami, dos Estados Unidos. Obrigado por estar aqui com a gente, viu? E a todos que estão aqui nas perguntas. Quem puder compartilhar essa live, ficarei muito agradecido. Possamos alcançar mais pessoas que escutaram, acompanhar a nossa live com a doutora Raina. Milton Oliveira, obrigado, mestre da WJR Criativo. Ele que é o responsável pelo número do nosso 3 perguntas aqui. Muito obrigado. Você tem com a gente, um grande patrocinador. Ao escritório do Israel, Carnelos, Vargas do Amaral, advogado. Muito obrigado por estar aqui com a gente. A doutora Flávia Raal, uma das grandes criminalistas do Brasil, sempre na televisão. O escritório de advocacia comprometido por causas sociais, com causas sociais, completa 10 anos de atuação na área criminal. Muito obrigado ao nosso patrocinador. Daqui a pouco eu falo mais 2. Também nossos parceiros comerciais.
Doutora, bom, a senhora falou que já falou de Vinhedo, então imagino que a senhora deve ter percorrido nessas eleições de 2024 várias cidades. Vinhedo foi uma, quais são as outras? Eu fico imensamente feliz, mas eu não imaginava que seria tanto assim, né? Como eu te disse no início, meu sonho era trabalhar em grande escala, né? Com inúmeros processos e inúmeros candidatos, mas nós fizemos 10 cidades. Nossa. Eu tive a grande oportunidade da minha vida. Fui fazer uma palestra e conheci o Dr. Leonardo Freire e trabalho com ele nessa campanha. Foram 10 cidades, mais de 1.000 candidatos. Fizemos Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Santa Isabel, Joanópolis. Fizemos... Ai, meu Deus. Rio Grande da Serra. Ribeirão Pires é de Rio Grande da Serra. Fizemos 10 cidades. E foi um desafio muito grande, principalmente pela distância, né? Sim, sim. Ainda assim, tudo muito pertinho aqui na Zona Leste. Mas, assim, eu que sou acostumada, por exemplo, às vezes que eu fiz em Belém do Pará, eu cheguei até a fazer campanha eleitoral de barco, né? Nossa, sim. 5 horas de barco para chegar na cidade de Moaná. E foi um desafio, nem internet lá pegava. Então, a gente consegue ver aí o contraste, né, das cidades, a gente consegue ver as diferenças sociais, culturais. Então, assim, foi um grande aprendizado, principalmente para mim, ter vindo do interior, ter trabalhado no interior e chegado aqui com essa autoridade, né, com essa experiência. E ainda que tivesse sido muitas cidades, nem se compara a, assim, aquela questão, né, de qualidade de trabalho, de você, enfim. Lá em Belém, eu ia de barco, né, você enfrenta várias questões, adversidades, e sempre fui muito feliz, mas chegar aqui e ter essa oportunidade, assim, eu não vou conseguir nunca agradecer o suficiente, né, por ter acreditado em mim, no meu trabalho. Foi um trabalho muito cansativo. Confesso que fiquei ali com medo muitas vezes, né, muita responsabilidade. Mas quando você tem uma equipe afinada, uma equipe que está ali, que, poxa, a minha equipe, ela é sensacional. Realmente foi um desafio, mas foi muito bom. Como a senhora disse no início da entrevista, a senhora queria mais e buscou e aconteceu. Então, quer dizer, eu acho que no primeiro momento, sair do interior do estado, de Belém do Pará, e chegar numa cidade como São Paulo, que não sei se ela mora no Nordeste desde o início, tipo assim, sair de um campo pequeno para entrar num outro ambiente. Isso assusta, deve ter assustado, com certeza. Quando eu fui eu até brinco, eu falo para todo mundo isso. A primeira vez que eu estive na Estação da Luz, eu estava indo para Mogi das Cruzes, para lá para Ferraz, para Itaquá, e eu ali 6:30 da tarde aquele mar de gente, né? Assim, eu era arrastada, eu não estava andando, eu estava sendo arrastada pela multidão. E você a partir daí que você tem noção de que eu achava que, eu sou batalhadora. Não, quando você chega aqui, você vê que as pessoas, elas atravessam São Paulo para trabalhar. Sim. Que elas passam horas no transporte público para alimentar os seus filhos, para terem uma vida que às vezes nem é digna, né? A gente enfrenta muitas dificuldades. A gente vem aí, e é por isso que eu gosto tanto também da gestão pública. Eu queria, de alguma forma, com o meu trabalho, poder ajudar, né, as pessoas. Eu lá em Belém, cheguei a ser assessora da assistência social, da Secretaria de Assistência Social, e foi ali um choque de realidade na minha vida. Quando você vê que existem muitas pessoas carentes,
muitas pessoas precisando sim de ajuda do Estado, precisando sim que alguém faça algo por elas. E nós somos privilegiados, né? Nós somos privilegiados e a gente tem que sim parar a nossa vida e dar atenção para essas pessoas que são mais ou falta estudo, ou falta oportunidade, ou falta uma base familiar. Então, eu vim para cá me desafiar, né? Eu gosto de desafios, na verdade, eu gosto até demais. Mas, eu gosto de me desenvolver, eu sempre eu me cobro muito, na verdade, né? E quando eu cheguei aqui, eu vi oportunidades. Eu percebi que na minha área não tinha muitas pessoas especializadas, eu percebi que faltava mão de obra qualificada, né? A atuação do advogado eleitoralista, ela é muito restrita. Então, assim, eu vim para realmente fazer a diferença. Eu vim para trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. O meu marido, ele até fala, Raina, tá na hora, tem que comer, vá dormir, porque se me deixar, eu me perco nas horas. isso quer dizer engajamento. Engajamento, tanto eu já vejo aqui, o próprio Instagram me passa aqui as informações sobre o público que está acompanhando 10 perguntas há quase 4 anos e meio. 70% são mulheres. E eu comecei a analisar das pessoas que eu entrevisto, tem mais mulheres do que homens, né? E sobre que você, desculpe chamar de você, doutora. Nossa, fique à vontade, por favor. Você comentou sobre a falta de mão de obra, não é só na sua área, é geral. Em outras áreas também. Eu acho até um pouco, se bem que para advogado, para advogado, essas áreas que têm mais faculdades, seria o normal. Mas na cadeia de pessoas, tipo, meu avô trabalhava na lavoura, minha mãe foi empregada, eu sou administrador com pós em marketing e minha filha é dentista. Olha a cadeia como mudou do início. Sim. Então, quando você vai lá atrás, você não tem algumas, eu vejo aqui a construção civil passando por isso. Não tem porque meu pai era mestre de obra, eu também você não. Não, eu já vou ser engenheiro, você é arquiteto. Então, as pessoas vão crescendo. Você me lembrou muito meu pai agora nessa fala. O meu pai, eu cresci, nós somos 5 filhos, e eu cresci ouvindo isso. Você vai ser melhor do que eu. Você vai ser melhor do que eu. Né? A única coisa que eu posso dar para vocês é educação. É educação. E eu realmente acredito que porque a gente acaba perpetuando, infelizmente, né? A gente acaba perpetuando a nossa educação, a mania dos nossos pais. Então, assim, se o seu pai, né, não quebrar esse ciclo, né, em querer te mostrar um mundo diferente, querer te mostrar um mundo... o meu pai é um incentivador nato. Eu aprecio muito isso nele, aplico na educação dos meus filhos, porque eu realmente acredito que esse poder pessoal, esse poder mental, tá tudo aqui, tá tudo na nossa cabeça. Como você mesmo falou, eu criei a minha realidade. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria vir para São Paulo. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer essa especialização. Eu não queria fazer outra. Sim. O meu pai até falava, faz uma especialização EAD, à distância. Eu falava, não, pai, eu quero fazer essa, porque eu vou fazer networking quando eu for para aula. Eu vou debater casos com o meu professor. Eu vou mostrar que eu quero aprender. E não existe nada mais importante. O Mikael, esse que está até comentando aí, que fez uma pergunta, ele é uma prova disso. Eu fico impressionada. Ele não tem especialidade em eleitoral, mas o cara aprendeu tudo. Ele está disposto a aprender. Ele vai lá e faz. Ele não diz, eu nunca ouvi ele falando, Raina, não sei. Ele falava, Raina, me ensina. Como eu posso te ajudar? Eu acho que é isso que diferencia as pessoas. Eu acho que realmente é isso que faz quebrar o ciclo. Você ser acomodado, você esperar o resultado cair no seu colo, isso nunca vai acontecer.
Nunca. Nunca. Deixa eu Infelizmente. aproveitar e mandar um abraço aqui para o TFT Gestor. Já trabalhei com tráfego pago de eleições. Obrigado, Muito Rosa, bom. por estar aqui comigo. Inclusive, a Rosa Sobral me mandou uma pergunta, ela é de São Paulo. Deixa eu continuar mandando um abraço para as pessoas que estão aqui na live, porque ela mandou uma pergunta aqui bem Um interessante. abraço também. Tem como falar sobre o tráfego do período eleitoral? Doutora, fique à vontade. Deixa eu só acabar de finalizar aqui. Claro. Giovanni Matias está aqui com a gente, muito obrigado. Obrigada, doutor. O Leite, desculpe, também está aqui com a gente. Micael, me salvou demais nessa eleição. A excelente convidada para falar sobre o eleitoral. Obrigado aí, Micael. Juliana Clemos, é isso? Clemos está aqui com a gente, muito obrigado. Vou falando todo mundo aqui. Erivaldo do Cristo está aqui com a gente, a família, né? É o meu pai, isso mesmo. Então, tá certo. Parabéns pela filha. Juliana, muito bom, doutora. Bom, obrigado, Ocas, o nosso querido amigo Renato, lá de Belém do Pará. Ele também faz um trabalho maravilhoso aí. Ele é o CEO da Ocas ONG. João é isso? João Brasil, é isso? Eu tô falando. João Brasil Vanzeller, é isso? Infelizmente, estou sem óculos hoje, tá difícil, mas tá saindo aqui. Bom, vamos entender o que o nosso querido amigo falou. Você pode falar um pouco sobre o tráfego pago, antes de formular aqui a nossa sétima pergunta. Eu acho super interessante, na verdade. Eu vou te ser bem sincero, eu tenho muita vontade de estudar sobre marketing político, né? O marketing político, ele tá aí, na verdade, ele tá atrelado à advocacia, né? Porque o tráfego pago, o publicitário, ele precisa saber o que pode e o que não pode, o que está na legislação. Então, eu gosto muito, muito mesmo de fazer uma reunião com o pessoal do marketing, fazer uma reunião com o pessoal do tráfego pago, para saber, na verdade, como gastar esse recurso, como realizar essa despesa regularmente. Como eu falei ainda agora para você, se tiver alguma irregularidade, a Justiça Eleitoral ela vai achar e vai te mandar devolver esse recurso. Então, assim, o pessoal da publicidade e a advocacia tem que estar assim, ó, afinado. Então, a gente tem muitas irregularidades aí com o Facebook, com o Instagram. Eles acabam, o tipo dele, o processamento. Sim. O processamento deles é diferente. Por exemplo, olha como é que funciona, olha aqui como é diferente. O Facebook, o Instagram, eles são plataformas digitais que é como se fosse um cartão pré-pago. Você primeiro compra um crédito e depois utiliza esse crédito. Vamos supor que eu coloquei R$300. Eu sempre indico essa pessoa colocar pouco valor, gastar primeiro todo o recurso para depois colocar mais. Por quê? Porque a nota fiscal que essas plataformas digitais emitem, elas só emitem uma vez no final do mês. Então, eu vou colocando de pouquinho em pouquinho, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, para quando chegar no último dia, eu ter utilizado todo o recurso, porque na virada do mês vai ser outra nota fiscal. Isso daí dá muita irregularidade, porque vamos dizer, eu apresento um boleto que eu gastei 5 mil, mas a nota fiscal ela só vai ser emitida depois que utilizar todo o crédito. Já pensou se eu não uso? Já pensou se eu utilizo só 2 mil? Mas, poxa, a Justiça Eleitoral vai detectar que você pagou 5. Como é que na nota fiscal só tem 2? Cadê os outros 3 mil? Fica preso na plataforma. Para você conseguir o estorno disso é muito difícil. Eles demoram em torno de 48 dias para estornar isso. Entendi. Aí já era. A Justiça Eleitoral manda devolver esse recurso. Então, eu sempre indico. Quer fazer tráfego pago? Quer trabalhar com marketing político? Primeiro conversa com o advogado, bate papo. A legislação eleitoral ela é muito diferente de tudo que eu já estudei na advocacia no geral. Os prazos são diferentes,
as matérias são diferentes. Só para você ter ideia, nem na faculdade eu tive direito eleitoral. A gente não tem grade curricular na faculdade. Tudo que eu sei de direito eleitoral foi de experiência prática. Eu entrei na faculdade e no meu primeiro semestre de faculdade eu comecei a fazer campanha eleitoral e desde então eu nunca mais parei. Eu digo até que foi o eleitoral que me conquistou, não fui eu que conquistei o eleitoral. Então, assim, é muito difícil. Existe pouco debate, mais uma vez, até agradeço o seu espaço, porque existe pouco debate do eleitoral, poucas pessoas conhecem realmente desse mundo político. Então, eu sempre indico, quer trabalhar com marketing político, é muito bem, paga bem, hein? Paga mais que advogado. A publicidade do eleitoral é fundamental, todo mundo sabe, né? Para um candidato ganhar, ele tem que ser conhecido. Tem que trabalhar a imagem dele. Doutora, o Micael está perguntando qual a maior dificuldade dentro do processo eleitoral. Eu não sei qual seria. Mas eu vou juntar com uma outra pergunta que chegou aqui da minha grande amiga Rosa Sobral, ela que é da Zona Sul de São Paulo. Ela pergunta sobre a gente já sabe dos desafios devido ao mercado altamente masculino, mas vou fazer a pergunta do jeito que veio. Quais os desafios em um ambiente de trabalho predominantemente masculino? De uma advogada e até das mulheres, porque a gente sabe, né? Algumas mulheres, tivemos na Argentina uma presidente, tivemos no Brasil uma presidente, Estados Unidos ainda é uma coisa muito distante, porque lá são bem protecionistas. Mas tivemos um negro que isso é muito mais... Sim. Eu achava que seria muito mais difícil do que uma mulher lá nos Estados Unidos. Eu acreditava. As evoluções chegam, né? Porque se pegar os líderes lá atrás, tentavam, foram mortos. Mas chega uma hora que tem que dar uma segurada. Eu penso sim. Mas tivemos dois grandes líderes, entre outros. Tem dois que a gente... Malcolm X e aqui. Na Alemanha tivemos ali uma primeira-ministra muito forte, a Merkel, né? É isso mesmo, professor? Merkel? Foi muito forte. Quer dizer, as mulheres foram chegando aos poucos. Tem muita mais gente, eu não vou lembrar de todas, tem muito mais gente, mas eu sei que nesse ambiente é muito difícil. Então, juntando com a pergunta do Micael, eu acho que é por esse caminho que ele fala da dificuldade do processo eleitoral e do ambiente de trabalho que é predominantemente masculino. Qual é que são as suas dificuldades? Eu acho que a primeira dificuldade que eu encontro no processo eleitoral em si, que eu gosto muito de levantar essa pauta, e eu acho correto, tá bom? Antes de começar a minha explicação, eu acho correto. O processo eleitoral, ele é o espelho do povo. Ele tem que representar o povo. Então, o que acontece? Existem muitas pessoas que entram, mas elas não sabem o que está acontecendo. Elas só querem fazer a propaganda delas e mais nada. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade no processo eleitoral é você conseguir, você e o seu cliente estarem no mesmo nível de diálogo, de entendimento. Ao meu ver, na minha opinião, se você quisesse ser candidato e concorrer às eleições, você tinha que se preparar 1 ano antes, 6 meses antes. O partido ele deveria ser obrigado a ofertar cursos sobre tudo que eu falei agora. Registro de candidatura, sobre convenção partidária, sobre prestação de contas, sobre propaganda eleitoral. Eu acho que deveria ser obrigatório quem quiser concorrer saber o que está fazendo. Sim. Eu acho que a maior... É muito difícil. O senhor não tem ideia. A gente fala assim para o candidato, não pode fazer isso. Aí adivinha, ele vai lá e faz. Eu explico e falo, olha, tem que entregar. O processo eleitoral ele é muito rápido. Ele é muito de flash. Ele começa e termina num período. Ele tem data de início e fim. Então, imagina para o advogado tudo isso. Tudo tem prazo curto de 1 dia, de 2 dias. Então, você tem que estar muito afinado com o seu cliente. E, infelizmente, às vezes eles... E isso tá tudo bem, tá? Às vezes eles não entendem você. Eles não compreendem a urgência, a gravidade. Por exemplo,
eu tô avisando todo mundo, precisa me mandar a documentação em 2 dias. Tem gente que não me mandou até agora. A Justiça Eleitoral vai pedir devolução do recurso público que ela investiu. Imagina você ter que devolver, por exemplo, 5 mil reais, 50 mil reais, 1 milhão de reais. Eu fiz uma campanha de 9 milhões e meio. Imagina se tem alguma irregularidade. Então, dessa pergunta do Mikael, eu acho que essa é a maior dificuldade. Você conseguir prestar um bom serviço, porque eu quero dar o meu melhor, né? Eu quero ajudar todos, prestar o meu melhor serviço, mas eu preciso de um retorno do candidato, né? Eu preciso que o candidato me compreenda a minha urgência, a minha necessidade, né? Então, para mim, deveriam ter cursos de capacitação. Fazia ali, quem quer ser candidato? Então, tem que fazer um curso ali para a gente conseguir falar de igual para igual. Quanto a essa outra pergunta, eu gosto muito de fazer essas reflexões. Acho que elas são necessárias, principalmente porque quando eu entrei nesse mundo, eu nunca trabalhei, por exemplo, com uma mulher advogada eleitoral. Nunca trabalhei. Tenho uma amiga, por sinal, doutora Fernanda, um beijo. Eu tenho uma amiga lá em Belém do Pará. Ela se formou ela é um ano mais velha do que eu, formada. E excelente advogada. Ela é eleitoral, mas ela atua em Brasília. Nós nunca trabalhamos juntos. Mas ela é a única referência que eu tenho assim próxima, né? Existem outras advogadas, claro. Poderia citar que várias. Mas assim, trabalhar na mesma equipe que eu nunca trabalhei. Então, eu sempre sou a única mulher. Então, assim, é um ambiente predominantemente masculino e de homens mais velhos, né? Sim. Então, a dificuldade de comunicação, ela é ainda mais difícil, né? Dificilmente um homem mais velho, ele aceita muito o que eu falo, ou se eu falo que ele tá errado, né? Tem que saber como falar, tem que saber ali, né? Fazer um contorno. Imagina. A gente acaba ali tendo que medir as palavras, a forma como fala. Mas, assim, para mim, a maior dificuldade realmente é credibilidade, né? Muitas pessoas me olham, me acham nova e às vezes não levam em consideração. O meu chefe, até o doutor Leonardo, ele veio muito brabo falar comigo que um candidato estava brabo, brigou com ele porque ele mandou uma menina que não sabia o que estava fazendo falar com ele, uma menina. E aí ele ficou enfurecido porque, poxa, eu trabalho muito e estudo muito. E, na verdade, o estudo foi a saída para mostrar autoridade, né? Sim. Foi estudando muito, eu estudo demais. Eu acompanho as sessões pelo YouTube. Graças a Deus existe essa plataforma que é tudo gravado. As sessões de julgamento do tribunal. Eu entro nos processos para estudar as causas. Então, assim, eu sempre estou estudando muito. Eu sempre estou me atualizando. Eu sempre estou buscando ter conhecimento para poder debater com muita educação, mas também impondo o meu lugar. Eu acho que quando a gente fala sobre empoderamento, infelizmente muita gente remete aí a mulheres que odeiam homens, mulheres que lutam por causas descabidas, mas o empoderamento feminino, ele é uma luta antiguíssima. E é muito necessário a gente lembrar que o empoderamento feminino, a raiz dele, a primeira onda dele, foi por direitos civis básicos. Antigamente, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres não podiam estudar, elas precisavam de autorização de seus pais e, quando eram casadas, precisavam de autorização do seu marido. Então,
quando a gente fala sobre empoderamento, a gente fala sobre direitos básicos. A mulher, ela precisava de uma autorização, ela andava com uma autorização do marido para poder ir e vir, transitar na rua. A gente não está aqui lutando. Hoje a gente luta por igualdade salarial, mas há séculos atrás a gente lutava por emprego, por poder trabalhar. É aí que a gente não pode deixar isso se esquecer, né? No tempo, no espaço de tempo. A gente precisa lembrar que o empoderamento, ele é uma luta que deve ser perpetuada. Eu ensino os meus filhos vão ensinar os meus netos, e a gente tem que continuar batalhando, né? A nossa causa. A gente também tem que lembrar que nós temos subclasses. Nós temos a luta da mulher, nós temos a luta da mulher indígena, nós temos a luta da mulher negra, nós temos a luta da mulher da periferia. Então, existem essas subclasses, porque é muito necessário esse debate. A mulher, quando ela vai se envolver com a política, é diferente do homem. O homem, ele só trabalha com a política. Eu não. Eu trabalhava 20 horas por dia, mas eu chegava em casa e ainda tinha que lavar, passar, cozinhar, Sim. cuidar dos meus filhos. A gente tem triplas jornadas, né? Então, eu acho assim que o desafio da advocacia, voltando para a pergunta, para as duas perguntas, eu acho que ela está nesse equilíbrio da vida, né? Porque olha como é difícil. Eu tenho que chegar no meu trabalho, eu tenho que mostrar que eu entendo do assunto, que eu tenho que estudar. Chegar em casa, eu tenho que estudar para passar autoridade. Depois eu ainda tenho que cuidar da família. Depois eu ainda tenho que cuidar do meu lar, ser uma boa esposa. Então, assim, é um desafio. É realmente um desafio. Às vezes eu me questiono aí, para que tanto, né? Por que a gente quer tanto? Por que a gente luta tanto? E a minha causa, o meu propósito, realmente é aproximar outras mulheres da política, que eu possa incentivar até a advocacia feminina eleitoral. É o meu intuito realmente, né? Eu sou super aberta. Quem quiser debater comigo, quem quiser me mandar uma mensagem no direct, falar sobre algum caso, eu adoro falar sobre casos e ajudar na formação de pensamento, achar alguma saída, né? Inclusive, chegou uma das pessoas que está aqui na nossa live. Deixa eu mandar um recadinho aqui. São 9 horas e 50 minutos, fazemos 15 minutos aí de live. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, a doutora Raina Calderaro Cristo, advogada especialista em Direito e Processo Eleitoral e também em Gestão Pública. Doutora, antes de tomar um copo d'água, só toma um copo d'água, que eu preciso mandar um grande abraço para o nosso grande querido amigo André Curti, que é o CEO da Seiva. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis feitos para quem quer cuidar de si e do próprio planeta. E quem também quiser entrar no mercado de ações, pode falar com o nosso querido amigo Rodrigo Bresser Pereira, da Bresser Asset. Ok? Muito obrigado, Rodrigo, nosso patrocinador, está há mais de 3 anos com a gente. A Bresser Asset é uma gestora independente de fundos com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos em excelentes resultados, a empresa administra fundos de ações e multimercados. Obrigado, Rodrigo Bresser Pereira. Obrigado ao CEO da Seiva, que trabalha com um marketplace que trabalha com produtos sustentáveis, ao André Curti, por acreditar no nosso trabalho há mais de 4 anos. Bom, a pergunta que chegou aqui da minha querida amiga Sandra Deraco. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço para o Roque Deraco, ele que tem uma pousada maravilhosa em Maresias, pousada Arco-Íris, se não me falha a memória. Ok? Quando quiser viajar para Maresias, Arco-Íris, fala que escutou o nome dentro de 10 perguntas. Não sei se vai ter desconto, mas você vai ser muito bem recebida. Sim, tá certo? O ano novo está chegando aí, é uma ótima pedida, não é mesmo? Uma prainha, um sol. Sandra, fiz propaganda do seu irmão, tá bom? Eu não cobrei nada. É por vocês que me aguentam há mais de 45 anos. Obrigado pela amizade de vocês. Deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que estão aqui. Ó. Alex, o duro é que quando você coloca o nome aqui no Instagram, não é o nome, é Alex ORS. Pô, fica complicado. Você está errando aí, tá bom, gente? Um abraço. Barbosa, escritório, deve ser isso. Obrigado, escritor. Desculpa, escritor. Um abraço. Quem mais? Obrigado.
Quem mais está aqui? J. Pilararo, grande amigo meu, fez um curso comigo de mestre de cerimônias. Não, desculpe, como falar em público. Nossa, gostaria muito de fazer esse curso, muito interessante. Dá oportunidade. Hélio Ritmo, um grande amigo meu, percussionista da banda do grupo Ita Negro e Banda. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada. Quem mais tem? Bom, tem muita gente chegando aqui, tá? Isso é importante. Bom, a pergunta foi a seguinte: são duas perguntas de uma que a Sandra fez aqui em cima até do que você comentou sobre a representatividade. Você acha importante a representatividade da mulher na política? Você já comentou um pouco, mas vamos voltar um pouquinho, porque minha produtora também pediu para que falasse um pouco mais sobre isso. E como os partidos estão tratando esse tema? E quais as formas que eles atuam para diminuir a subrepresentatividade? Eu, no meu ponto de vista, eu não encaro como subrepresentatividade. É lógico que a gente tem que alcançar, passo a passo. Vejo que muitas mulheres estão aí na atividade, mas quem pode falar com mais propriedade é a senhora. O que acontece? Realmente há uma melhoria, né? A gente vê mais mulheres, de fato, seja porque agora é obrigatório, né? Como eu já expliquei, o partido ele é obrigado a indicar na sua chapa de vereadores ou de deputado federal e estadual uma porcentagem mínima de mulheres. Eu gosto de falar de gênero, tá? Como eu expliquei ainda agora, um partido não pode indicar uma chapa só de mulheres. Não, ele tem que cumprir aí o mínimo para cada gênero. Então, mas se a gente for olhar, mais uma vez, a Justiça Eleitoral tem plataformas incríveis sobre variados temas. Tem o DivulgaCand para prestação de contas, tem ali uma plataforma para ver a quantidade de mulheres que são candidatas, depois que são eleitas. Quando você vai para esse sistema, você vê que hoje, no Congresso Nacional, apenas 17% das cadeiras são de mulheres. Então, há sim aí uma subrepresentatividade. É um ambiente predominantemente masculino. Infelizmente, você não tem nenhum mínimo. A cota de gênero diz que é no mínimo 30% para cada gênero. Mas no Congresso Nacional nós não temos esse mínimo. A gente não enxerga. Ainda que seja obrigatório, Sim. Elas não ganham, né? Então, assim, há muita dificuldade. Infelizmente, há muita dificuldade de você furar a bolha. E o Mas partido... eu comentei com a senhora trabalha com política, mas não quer ser política. Eu também não tenho um pouco disso, porque eu vejo vários advogados falando sobre temas importantes que poderiam estar nos representando, mas não querem estar lá dentro. Então, como é que fica? Você está cobrando uma coisa que, não tem, é difícil furar a bolha, mas quem poderia furar? A senhora entre as outras que já passaram por aqui, penso eu. Sim. Na verdade, eu acho que para você ser político, você tem vários requisitos. Eu acho que não basta só querer também, né? São vários requisitos aí. Eu acho que você tem que ter uma boa oratória, você tem que participar da comunidade, você tem que saber o que a sua comunidade, quais são as dores das pessoas que você vai representar. Não acho que tenha que ser algo só por um cargo, só pelo salário, né? É muito mais que isso. A política ela é muito mais que isso. E enquanto nós não tivermos essa matéria na faculdade, enquanto nós não tivermos essa matéria nas escolas, fica muito difícil realmente de furar a bolha, né? Poucas pessoas, quando a gente vai conversar, não quero falar de política, sempre abrigam, ainda mais agora no mundo polarizado, né? Que parece que só tem 2 partidos, parece que só tem o PL e o PT, mas eu acho que é um trabalho que ele tem que ser verdadeiro, né? Que ele tem que ser bonito, tem que ser real. Então, assim, como eu já falei, a mulher ela tem dupla, tripla, 4 jornadas aí. Para ela é muito mais difícil de fazer campanha. Tem um filme, poxa, me fugiu agora. Shirley para Presidente. É incrível esse filme. Ela é uma mulher negra, ela foi a primeira mulher negra a concorrer às eleições presidenciais dos Estados Unidos. Ela não conseguiu ganhar as eleições, mas mostra a dificuldade da mulher, o que ela enfrenta, né?
ela não conseguia captar recursos. A gente sabe que uma campanha eleitoral, ela é 90% do dinheiro que você consegue arrecadar, do que você consegue fazer de despesa com publicidade, com material gráfico, com Sim. palestras, com encontros. A pessoa precisa ser vista, o candidato ele precisa ser visto. Sim. Ele precisa ter jingle, ele precisa ter uma boa publicidade, a cor da sua imagem visual. Tudo isso faz muita diferença numa campanha eleitoral. E nesse filme, Shirley para Presidente, ele mostra a dificuldade de a mulher, de quererem ela lá, de ser Sim. escolhida pelo partido político, porque isso é muito importante a gente frisar. Quem é o autor principal das eleições é o partido político. É o partido político que registra os seus candidatos, é o partido político quem escolhe os seus candidatos, é o partido político que tem tempo de televisão e de rádio gratuito, é o partido político que tem recursos públicos, que recebe recurso público, não é o candidato, é o partido político. Entendi. Por isso que a gente vê aí, por exemplo, o PL hoje é o que mais tem deputado federal no Congresso. E é por isso que ele e o PT são os que mais ganham recursos públicos. É por isso que eles são os que mais possuem tempo de televisão, de rádio e televisão. Tudo é de acordo com os candidatos que são eleitos, a quantidade de candidatos eleitos. Então, o que acontece? É muito difícil você ser escolhido dentro de um partido, né? Você precisa ser escolhido, esse partido tem que financiar a sua campanha, ele tem que aplicar recursos em você. Então, o partido político, ele é o autor principal, ele que tem que aproximar. O partido político, ele é a comunicação entre o candidato e a sociedade. O partido político é o autor responsável no vínculo entre essas pessoas, no vínculo entre a administração pública e a sociedade. Então, eu acho que deveriam... Oi? Pode falar. Você está falando do dinheiro. O senhor Erivaldo do Cristo já esteve aqui, vamos falar dele novamente. Ele perguntou em cima, está perguntando aqui, você está até comentando, inclusive, sobre isso, se o fundo eleitoral é dividido proporcional a todos os candidatos. A gente não fala muito sobre política dentro de 10 perguntas, mas acho que é interessante saber um pouco disso, porque já passou as eleições. Não. As pessoas que estão aqui acompanhando, fiquem já espertas em quem vai votar na próxima eleição. Isso, tudo isso faz muita diferença, né? A gente não tem muito essa noção, mais uma vez. A gente não tem essa matéria na faculdade, a gente não tem essa matéria nas escolas. Então, ele não é dividido proporcionalmente. Ele é dividido de acordo com a representação desse partido no Congresso Nacional. Apenas 5% do fundo partidário ou do FEFEC, que é um outro recurso público, que ele é compartilhado igualmente. Mas o restante é de acordo com a sua colocação, quantos candidatos são eleitos lá no Congresso Nacional. Então, isso vale para tempo de televisão, tempo de rádio. Por isso que existem alguns partidos, não tem nenhum deputado federal. O Pablo Marçal, por exemplo, ele estava em qual partido? Acho que era o PRTB. Não lembro ao certo qual era o partido dele, mas ele não tinha tempo de televisão. E mesmo assim, teve 2 dígitos. Mas eu até acredito que depois da candidatura dele, vem aí a regulamentação das redes sociais para as eleições. Porque esse cara movimentou aí o nosso legislativo, viu? Quer dizer, legislativo não, porque nós não produzimos leis. Na verdade, o que acontece? Todo ano, o Tribunal Superior Eleitoral, ele edita resoluções que vão... As resoluções, elas são como explicações da lei. O Tribunal Superior Eleitoral pega as leis
e traduzem, explicam, deixam de formas mais simples para o candidato conseguir entender, né, as leis. E não existe nada que regulamente aí as redes sociais tão profundamente, né? E esse Sim. cara veio aí e usou a rede social a seu favor, usou essa ferramenta de uma forma muito intensa e eu acho que bem irregular também. Doutora, antes de formularmos aqui a nossa 10ª pergunta, já estamos chegando ao fim da nossa live, tem mais 3 perguntinhas, uma do meu amigo Luiz Eisenring, que está aqui com a gente, mas se você pudesse falar os seus contatos, para as pessoas que queiram, pois eu sempre falo que o 10 perguntas faz conexões. É uma área que eu nunca trouxe, e a senhora está explicando brilhantemente, fiquei muito contente de só poder ter aceitado o nosso convite. Pudesse falar os seus contatos para que alguém com 10 perguntas que ainda não tinha conhecido a senhora e está conhecendo hoje, possa entrar em contato. Eu tenho o meu Instagram, né? ADV Raina Cristo. Podem entrar em contato comigo lá, podem falar comigo. Eu sou super acessível, adoro falar, na verdade, como perceberam. Até faço as palestras também, faço cursos. Quem quiser, né, entender um pouquinho mais de eleitoral, debater. Eu faço palestras principalmente voltadas para ações afirmativas, para mulheres, né? Eu acredito que o meu papel é facilitar a compreensão das normas eleitorais, facilitar esse mundo da política, fazer com que mais mulheres queiram participar da política. Então, só entrar em contato comigo no meu Instagram. E também eu tenho o meu número, que ele ainda é lá de Belém do Pará. É DDD 919 9112-0507. Podem falar comigo. Aqui em São Paulo, DDD tinha um rádio. 91. Repita, por favor. 09? 091 99112-0507. Tá certo, tá certo. Bom, aqui vamos atender aqui uma solicitação aqui do nosso amigo Giovanni Matias, é isso? Doutora, como você enfrentou a polarização nessas eleições? Houveram muitos pedidos de direito de resposta dos candidatos e dos partidos que você representou? Assim, Nós temos ainda uns 10 minutinhos, dá tempo. Vamos lá. eu não senti muito com os que eu trabalhei. Houveram, sim, né? Principalmente o direito de resposta, ele está ali muito envolvido com os cargos do majoritário, né? De prefeito, né? A gente vê que eles estão ali muito mais em pé de igualdade, né? Normalmente, quem quer ser candidato a prefeito tem mais recursos, tem mais apoio, já é um candidato, né? Ou está tentando reeleição, e aí é mais atacado, né? Eles atacam mais um ao outro. Porque o que acontece? O direito de resposta, ele já diz aí, né? É quando você tem uma propaganda que ela feriu de alguma forma um outro candidato. Ou houve uma fake news, ou houve aí uma propaganda distorcida, né? Porque a gente sabe que existem... Às vezes a pessoa fala a verdade, às vezes ela fala mentira, e às vezes é distorcido também o acontecimento, né? Então, o direito de resposta é quando vem um candidato e fala: opa, olha, a Justiça Eleitoral, essa pessoa está mentindo. Eu quero um tempo, que foi o que aconteceu lá, que a gente viu muito, o exemplo maior que a gente pode ver aí é do Boulos e do Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal, ele insistiu muito, que eu acho que é muito errado, mas ele insistiu muito aí nessa questão do uso de drogas, por exemplo, pelo Boulos. E isso ofende a honra da pessoa. Sim. Né? Isso ofende a imagem dela perante o eleitorado. E isso não deveria ser uma pauta. A gente não está aqui para falar se alguma pessoa usa droga ou não. Né? A gente está ali para falar sobre os seus projetos sociais, o que você quer fazer pela sociedade. Então, o Boulos conseguiu vários direitos de resposta, né? Que é quando ele tem ali o mesmo tempo. Se o Pablo postou na internet, então ele teria o mesmo tempo na internet. Se o Pablo postou na televisão,
o Boulos teria o mesmo tempo na televisão. É isso que é direito de resposta de uma forma bem simples para que todo mundo entenda. Entendi. Então, assim, não tivemos muito, mas tivemos. Tivemos ali em Guarulhos, né, um direito de resposta, em Ferraz de Vasconcelos. E eu atuei mais pelo partido de direita, né? A minha atuação esse ano foi mais pelos partidos de direita. Mas eu, como advogada, eu não tenho partido, né? Sou apartidária. Foi bom ela falar isso, porque a pergunta que o nosso grande querido amigo aqui, Luiz Eisenring, de São Paulo, das Lojas, falou assim: eu vou falar as 3 perguntas deles, porque nosso tempo está acabando e eu preciso acabar com as perguntas. A senhora acredita que o advogado deve ter posicionamento político? Uma. E pós-eleição, como o advogado atua? Só já comentou, vou falar um pouco. E as perspectivas de 2025? Eu acho que, como tudo na Cina, é muito difícil. Se eu trabalho com eleições, se eu trabalho com política, realmente não tem como eu ter um partido, né? Eu acho que você fica muito marcado. A partir do momento que você levanta uma bandeira, outros partidos não vão te contratar, né? Eu acho que, assim, é muito complicado. Só que, realmente, como você falou, se eu quisesse virar política, né? Se eu quisesse fazer política, aí tudo bem, eu teria que ter um partido. Mas eu não sou nem filiada, não tenho nenhum, sou apartidária realmente, eu não acredito nisso. Eu brinco, mas quem me pagar mais, eu trabalho. E a senhora falou, trabalhei para a direita, não vai ficar um pouco marcada aí? É da direita, mesmo que a senhora não ficamos, não. É trabalho, né? Sim. É trabalho, não tem nenhuma. Eu acho que a partir do momento que você posta no seu Instagram, ou que você levanta uma bandeira, ou que você defende, debate, fica. Eu vou te ser bem sincero, eu não gosto nem muito de debater sobre política. Eu gosto de falar sobre casos, de dar exemplos, como eu falei agora. Sim, né? Sim. Casos, eu gosto de estudar casos. Mas, assim, falar que eu sou de alguma ideologia, eu acho que não tem necessidade, né? E quais são as perspectivas para 2025? A minha perspectiva é continuar aí as minhas palestras, como eu falei aí sobre a minha dificuldade, né, com os candidatos. A minha intenção, eu queria muito me aproximar mais de partidos para conseguir fazer esse trabalho de educação social, trabalho em escolas. Eu gosto muito de crianças, né? Meu filho, por exemplo, ele entende muito de eleitoral. Meu filho Arthur, ele já está grande e eu ensino para ele muita coisa de eleitoral, muita coisa sobre a mulher na política, sobre as nossas dificuldades. Então, eu queria muito trazer esses projetos sociais para que a gente pudesse ensinar as nossas crianças a falar sobre política, a fazer política, projetos sociais que conseguissem entender o que a administração pública ela realmente pode fazer pela sociedade, qual o papel do cidadão também na administração pública, porque o cidadão ele pode sim atuar junto com a administração pública, né, para trazer mais efetividade à nossa realidade. E eu quero muito continuar com as minhas palestras, quero muito, mais uma vez, esse seu espaço me ajuda, que eu seja conhecida na minha área, né, que eu tenha credibilidade, autoridade. E agora, depois que terminar as eleições, é capacitar os nossos candidatos para começarem a trabalhar ano que vem nos seus cargos, né? Sabemos que serão outros desafios, os vereadores, os prefeitos, o que eles podem ou não podem fazer dentro de uma administração pública, o que é correto, o que é errado. Eu também trabalho com improbidade administrativa, também trabalho com gestão pública e eu quero dar continuidade à minha atuação junto à política. Entendi. Bom, fizemos nossas perguntas, sua participação aqui foi maravilhosa. Eu agradeço muito por estar comigo. Amanhã, a partir do meio-dia, vai estar a entrevista. Eu vou te passar o link depois do canal do YouTube. Agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. Minha prima Fátima de Ribeirão Preto também, que mandou a pergunta de última hora, mas ela está acabando. E eu vou, muito obrigada, Fátima. Eu quero mandar um abraço
Marcelo Pamplona, que esteve aqui. Quem mais esteve aqui? Rafa Rosário, muito obrigado. Muito obrigada. Amanhã, a Heineken é fora de série, excelente profissional. A Heineken, não entendi. Muito obrigada. Chama de Heineken? Passou por aqui também, a senhora falou muito sobre o processo de cidadania. É preciso ter pessoas. Passou por aqui um grande amigo meu de infância, José Mário Brasiliense. Ele tem um projeto muito bom, com apoio do Instituto Aldenaider, acho que esse é o nome, depois eu vou ver com calma, que é uma empresa que capacita cidadão para ser político. É muito tá vendo? Que legal. Para a senhora depois. E para finalizar, eu sempre gosto que a pessoa mande aquela mensagem positiva para as pessoas que estão aqui trilhando novos caminhos, inclusive se quiserem entrar na sua área política, na sua área de atuação profissional. Desculpa. Sim, isso mesmo. Eu acredito muito no nosso poder interno. Acredito que não existem fronteiras, limites. Então, sonhem, estudem, acreditem no seu potencial. Ninguém nessa vida vai conseguir lhe parar quando você tem foco e determinação, quando você sabe onde quer chegar. Eu gosto muito de dizer que Deus não ajuda quem não sabe para onde ir, né? Então, as dificuldades estão aí. Cada um, na sua individualidade, tem suas dificuldades, passa por alguma dificuldade. Todo mundo passa por dificuldade. Mas o importante é fazer da dificuldade um combustível, querer se desenvolver, querer crescer. E, claro, sempre com muita humildade, sem querer pisar em ninguém. Tem espaço para todo mundo. Acredite, você dando o seu melhor, com alegria, Jesus no coração, a gente sempre consegue alcançar todos os nossos objetivos. Parabéns. Fiquei muito contente com a sua participação. Eu também. O Renato, amigo meu, Renato, lá de Belém do Pará, diz ele que vai mandar uns produtos, né, da cidade para mim presentear aqui o José Augusto 10 perguntas. Como eu fiquei sabendo nos bastidores que a senhora está indo para Belém do Pará, eu aceito uma camisa do Remo, embora eu tenha aqui várias camisas. Paissandu, agora já virou do Remo. Não, mas vou ganhar a camisa, claro, eu sou igual o cara falou. Quem paga mais, vai, eu recebo a camisa. É verdade, tá certo, vou pegar autógrafo. Por favor, tá certo? Claro. Obrigado a todos que estiveram com a gente, muito obrigado, senhora. O que tiver de novidade dentro da sua área, manda o link para a gente poder divulgar, faça o 10 perguntas, seja o intermediador das suas ações. Tá certo? Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, pelo belo trabalho, pelo programa. Eu lhe acompanho também no LinkedIn. Obrigado. Também estou lá no LinkedIn, posto muitas coisas sobre direito eleitoral. E eu adoro lhe acompanhar, viu? Parabéns pelo trabalho, pela sua energia, você é maravilhoso. E como dizia sempre, o lelê, o lalá, o carimbó é gostoso em Belém? Pará. Obrigado. Obrigada. Boa noite. E sempre fique com a gente. 10 perguntas é isso. Conexões. Obrigado a todos que estiveram aqui com a gente. Tchau, Rivaldo, pessoal. obrigado por estar aqui com a gente. A sua filha é maravilhosa. Obrigado a todos, gente. Até a próxima. Feliz Natal e o Ano Novo. Até mais. Valeu.